Fala pessoal, Papo de Salão no ar. E hoje nós temos aqui a presença dessa jovem vereadora, candidata a vereadora, pela primeira vez, Alice Gonçalves. Mas antes de conversarmos com a Alice, não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista que nós vamos ter aqui hoje, que é fantástica, acionar o sininho para receber notificações e curtir. Ok, pessoal? Vamos fazer esse canal Papo de Salão, que é aqui, ó, criado no Campeche, subir cada vez mais. Alice, é um prazer tê-la aqui. É um prazer é meu, Carlos. Como você está? Muito bem. Uma jovem candidata a vereadora, Alice Gonçalves. É isso mesmo. Antes de começarmos a falar sobre a sua questão, sua pauta, as suas intenções como vereadora, eu quero saber quem é a Alice. Então tá, vamos lá. Quem é a Alice? A Alice é uma jovem mulher de 27 anos, nativa aqui da ilha. Nasci na Carlos Correia. Minha família toda é daqui. Manezinha, manezinha. Manezinha raiz mesmo. Raiz. Comedora de tainha. Isso mesmo. E com pirão de peixe. Eu sou muito carismática, assim, eu sou muito simpática e sempre muito feliz. Tu vai sempre me ver sorrindo. Isso é uma característica minha. Quando tu me vê, tu vai falar, pô, a Alice tá sempre com ótimo astral, assim, sabe? Sempre pra cima. Essa sou eu. O que te levou a essa linha política, querer entrar nesse meio? Que sabe que é um mundo louco, né? Tem que ser bom para entrar nesse meio. Tem que ser bom e tem que ter muita coragem, cara. Exatamente. Então, na verdade, eu comecei a gostar de política em 2008, com a eleição do primeiro negro com a possibilidade de se tornar a presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Eu tinha 11 anos na época. E eu me lembro Isso já te chamou atenção? Isso me chamou atenção. Eu sou fanática por ele. Eu tenho livro, eu tenho biografia, eu tenho tudo. Então, aquilo ali foi um momento assim que fez a política me atrair, assim, de um jeito diferente, sabe? De começar a ir para a escola, fazer trabalhos voltado para isso e tudo mais. E aí, com 2012, com 15 anos, eu participei, de fato, efetivamente, da minha primeira campanha política, não minha, né, mas apoiando o Jean Loureiro na época. E aí, ali, eu comecei. Aí já ia para a rua. Tomou gosto, pegou o vício da coisa. Ia para a sinaleira com o Jean, entregava o panfleto, e hoje eu faço isso para mim, né? Isso em 2012. 2012. Eu tinha 15 anos. 15 anos de idade. Tô com 27. E aí agora eu sempre quis ser, foi um sonho meu, que eu vim construindo isso. E agora, né, eu pude, de fato, estar aí saindo a primeira vez a vereadora. Como é que está vez. se sentindo sendo a primeira vez? O que sente aí dentro de você? Eu digo que é uma instabilidade de emoções o tempo inteiro. Porque nisso tudo tem o medo também, né? Sim. O medo que a gente tem ali do dia 6, que é um dia, acho que, de muita tensão, né? Que a gente fica ali. Mas tirando isso, assim, tá tudo ótimo. Assim, Que bom, Alice. Tudo com muita boa energia, sabe? Desejo muita sorte na tua campanha, tá? Na tua candidatura. Acredito que com esse sorriso lindo aí, tu vai muito longe. Muito obrigado. Alice, sabe que é um mundo que você vai ter seus altos, seus baixos, um jogo de cintura para poder lidar com todos esses partidos, com todas as pessoas que são envolvidas ali no meio. Você sabe que você é uma agente fiscalizadora, né? Você está ali em prol da comunidade. Como é o seu meio hoje político? Como é suas ligações políticas ali? Hoje você está pelo Dário Berg, né, com a ligação do Dário Berg. Então você já há tempo, com o Jean Loureiro, como você falou, já vinha lá atrás. Então você já tem uma noção como são o andamento político. Sim. Mas você hoje está enxergando isso com mais maturidade, ao longo do tempo. Como você está enxergando esse meio? Olha, eu estou enxergando esse meio, assim, por eu estar na rua, eu também estou ouvindo muito a população. E eu vejo que a população está muito desacreditada. E, assim, isso é ruim para nós políticos, sabe? Porque a gente precisa da confiança do povo para a gente poder chegar lá. E eu vejo essa questão da política, assim, em si, com o network que a gente constrói, que eu vim construindo nesses mais de 12 anos aí, muito bom, porque eu trabalhei na Câmara 6 anos. Eu trabalhei como assessora parlamentar na Câmara. Então, eu comecei na Câmara como estagiária, depois eu fui assessora parlamentar e agora eu estou vindo me candidatar a vereadora. Então, você já estava envolvido ali bem no meio da... Já. Eu acho que um vereador hoje, até para se candidatar, ele tem que ter esse conhecimento técnico lá dentro. Sim. Como que tramita um projeto, como que é a parte da votação, que projeto que vai para ser votado em plenário.
Porque quando a gente é candidato, eu vejo muitos outros candidatos, são 304, 307, se eu não me engano, todos com muitos projetos, e muitos projetos fantásticos, muitos projetos bons. Só que quando se entra na Câmara, muitos desses projetos não vão ser executados lá dentro, sabe? Passa por várias comissões, Comissão do Meio Ambiente, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então passa por todas elas até, de fato, esse projeto ser executado lá dentro. Então, esse network mesmo assim da Câmara foi extremamente importante para mim. Eu tenho uma ótima relação com os funcionários da casa até hoje. Então, eu estive lá na Câmara, falei com o procurador Marcelo. O procurador Marcelo é um cara fantástico, excelente. Os funcionários da casa também. Então, esses 6 anos aí na política, trabalhando lá dentro, me possibilitou aí muito aprendizado, sabe? Voltado para a política e um network muito grande. Que é como isso que tu falou, né? Hoje eu estou tendo uma maior relação com o Dário, tinha uma relação muito boa com o Jean também, trabalhei com alguns vereadores, então também tenho esse acesso a esses vereadores. Então, eu tenho uma relação muito boa, assim, dentro da Câmara. Política, isso mesmo. Isso. Dentro da Câmara é super importante que você tenha essa relação e tenha esse network lá dentro. Mas o vereador, para você, o que ele significa? O vereador hoje eu acho ele o ser mais importante depois da prefeitura, porque a prefeitura é ela que executa, ela que tapa buraco, né? Uhum. O vereador, ele tem a função de legislar, ou seja, criar projetos de leis, fiscalizar o órgão executivo, fiscalizar se as coisas estão acontecendo de forma correta, né? E a função do vereador hoje, ele precisa estar na comunidade, ele precisa estar nas ruas ouvindo o povo. Por quê? Porque quando eu trabalhei lá dentro, isso eu percebia porque isso me incomodava. A minha função lá como assessora, eu fazia os ofícios. Então, o ofício, o que é? Precisa colocar lombada. Eu que vou lá escrever, precisa colocar lombada na rua X, número tal. Né? Precisa tapar buraco. Era eu que fazia todos esses ofícios. E muita demanda, eu que saía aqui no Rio Tavares, que eu sempre morei aqui, Rio Tavares e Campeche, eu que ia de carro, olhando e falava assim, precisa pintar aqui a faixa. Vou colocar aqui. Tem um buraco ali na rua tal. Não era a população que avisava a gente, né? E eu acho que isso é a coisa mais importante, é o vereador ter esse contato com o bairro. Até eu vi outras entrevistas suas, né, aqui, e eu vejo que alguns candidatos e vereadores, inclusive, citam que são candidatos da cidade. E, de fato, eu sou candidata da cidade. Mas eu acredito que se a gente tem um vereador em cada bairro, essa ligação entre a população e a Câmara de Vereadores, ela vai ser muito mais efetiva. Uhum. Por quê? Porque eu que estou aqui no Rio Tavares, eu que uso o posto de saúde. Então, eu conheço as pessoas que utilizam esse serviço e posso levar para a Câmara lá uma discussão do que acontece aqui, certo? Quando eu sou vereadora da cidade, eu tenho que ter assessores, pessoas que me representam, então, em cada bairro, para eu poder, de fato, estar ciente do que acontece. Porque a pessoa que não mora aqui, ela não sabe onde tem fila, ela não sabe que horas começa a fila. Então tem esses detalhezinhos que eu defendo muito o vereador de bairro, sim. Eu acho que o vereador... Que era uma pergunta que eu ia te fazer. O que você acha do vereador de bairro? Eu acho o vereador de bairro fundamental. Essencial para essa visão do que a comunidade Essencial. tem dentro do que é necessário. Exatamente. Até vou trazer um assunto polêmico aqui, que é a questão do forte atacadista do lado da Igreja de Pedra. Sim. Né? Eu defendo o forte atacadista ali, por quê? Porque o crescimento ele é inevitável. Não tem como hoje eu uso o forte, eu moro lá no Rio Tavares, eu tenho que sair de lá e vir até a SC 405 ali, eu já pego um grande trânsito, tá, hoje, para poder fazer compra no forte atacadista. Entendeu? E lá a mobilidade, o pessoal reclama muito da questão da mobilidade, né? Mas a mobilidade não tem o que a gente fazer. A gente tem que melhorar, buscar compensações do forte aí para estar facilitando a nossa mobilidade lá no bairro. E aí é isso que eu te falo, o vereador de bairro, ele vai saber desses problemas. O vereador de toda a cidade não vai dar conta, porque é muito bairro e muito problema, gente. Entendeu? Mas é bom ter a noção também do que acontece na cidade inteira para que ele possa ter uma defesa da Câmara. É ótimo, correto? Isso é ótimo. Mas é importantíssimo essa sua colocação de que o vereador de bairro ele é tão importante quanto o vereador de Câmara. Exatamente. Às vezes muito mais, né? Qual é a primeira pergunta, meu querido amigo? A Maria Sonsini perguntou quais são as propostas da candidata e ela disse que já tem uma candidata, mas que gosta de ver as mulheres abraçando a política. Ótimo. Olá, Maria Sonsini, muito obrigado pela participação. Então, Propostas da candidata.
Vamos lá, Maria. Muito legal pela sua participação. Muito obrigada. Uma das principais propostas que eu tenho hoje, né, e quero de fato fazer um projeto de lei em cima disso, é a questão da mão de obra carcerária. Tá? Hoje a gente tem um alto número de carcereiros, né, presos, e a gente pode estar sim utilizando essa mão de obra para beneficiar tanto o nosso município quanto a reintegração social dessas pessoas. Porque hoje, a cada 3 dias de trabalho de um carcereiro, ele reduz um dia de pena dele. Tá? Então, hoje, às vezes, o município tem um custo muito alto com limpeza, com muitas coisas na nossa cidade que poderíamos estar utilizando essa mão de obra. Tá? Um outro ponto que eu defendo muito é a questão, aí isso eu conversei com o prefeito Dário, né? É a questão do autismo, né? Hoje a gente vê um altíssimo número de crianças autistas em diferentes níveis. Tenho amigos e familiares que têm crianças autistas. E o que eu posso perceber hoje? Que a gente não tem um único local de atendimento dessas crianças. Um pai autista ele tem que levar o filho na fono lá na Palhoça, o filho na Nutri lá no Estreito, e isso não dá porque as pessoas às vezes nem carro têm, entendeu? Então a gente tem que facilitar a mobilidade, facilitar o desenvolvimento dessas crianças. Eu acredito que a gente tiver um único local, e isso está no plano de governo do Dário, tá? Inclusive, um local para atendimento de fono, para atendimento do Nutri, um único local só com tudo isso, com todos esses serviços, entendeu? Assim tu leva o teu filho lá, e, obviamente, o desenvolvimento de uma criança, ela vai ocorrer muito melhor se os médicos se comunicarem, certo? Então, imagine o único local que tu leva o teu filho e ali aqueles profissionais que atendem teu filho, eles trabalham em conjunto para a melhoria dessa criança, tá? Então, isso é uma coisa que eu defendo muito. Pude, né, trocar essa ideia com o Dário e, de fato, ele levou para o plano de governo dele. Então, isso é algo muito importante. Não é um vereador que faz isso, mas a gente, como vereador, pode sim estar apoiando e cobrando do Poder Executivo esse tipo de iniciativa. Tá? Muito bem. Só para concluir, uma outra coisa muito importante que eu defendo são psicólogos nas escolas. Tá? Psicólogo nas escolas, pessoal, é essencial. Já tem uma lei, mas ela não é de fato executada. Tá? Não são todas as escolas que têm psicólogos. E um psicólogo na escola hoje, ele ajuda um aluno, ele ajuda um professor, que tem muita demanda, né? O professor hoje da rede municipal, ele está muito sobrecarregado, e além de ajudar os pais, porque precisa desse auxílio. Tá? Todo mundo precisa, saúde mental é extremamente importante, então eu defendo fielmente essas questões de psicólogo nas escolas. Muito bem. Vamos começar então pelo primeiro ponto. Sistema carcerário. Para que você utilize o sistema, as pessoas do cárcere, é necessário que tenha uma segurança para essas pessoas e para as pessoas da comunidade. Claro que o ponto que você colocou é muito interessante, que você reduz a mão de obra pública, né, o valor pago da mão de obra pública, tendo o sistema carcerário atuando nessa questão, né, limpeza de rua, né, fachadas, e etc. Só que precisaríamos ter essa segurança para a comunidade. Nesse ponto, como é que você analisa uma forma de segurança? Porque a PM faz parte, a Polícia Militar de Santa Catarina faz parte, um abraço para vocês lá da PM, sensacionais, faz parte do Estado. Teria que ser um conjunto município e Estado para utilizar a PM. E o efetivo também não é suficiente para isso. Partimos para um outro ponto, a Guarda Municipal, que é um dos pontos bem batidos aqui durante todas as conversas com todos os candidatos. Nós temos um efetivo muito baixo da Guarda Municipal hoje, em torno de 180, sendo que 30% a 40% são as pessoas que estão na ativa hoje trabalhando nas ruas, o restante está ou em atestado, ou escritório e tal. Como fazer as pessoas terem essa segurança no sistema carcerário da rua? Porque você não vai colocar uma bola de ferro no pé do cara, né? Não dá, não tem como, né? Não passamos desse tempo já, né? Exatamente. Nem um guarda-cavalo com Não, isso não tem como. Obviamente, né, os presos que saem, né, são presos que têm um bom comportamento lá dentro, né? E, obviamente, a PM, né, ela é de responsabilidade do Estado, e acho que a gente precisa aumentar tanto o efetivo da PM, que é âmbito estadual, quanto o efetivo municipal da Guarda Municipal, tá? Por quê? Porque a Guarda Municipal hoje, por exemplo, eu vejo às vezes policiais militares auxiliando na travessia de pedestre. Isso é uma função para um guarda municipal, não para um PM estar lá, entendeu? Então, assim, essa questão da segurança, aumentar o efetivo,
tá? E sim ter ali uns 2 ou 3 policiais militares sempre com esse grupo que vai estar indo às ruas, né? E obviamente ali tu tem um certo controle, não deixar, né, a Deus dará, fiquem à vontade. Não, tu tem um certo controle, ó, pode até ali ter um policial lá, ter um policial aqui. Tudo isso, além de reduzir o custo do nosso município, faz com que essas pessoas sejam reintegradas na sociedade. Então a gente está ajudando o carcereiro que está ali e a gente também está ajudando a família deles, entendeu? Porque tu está dando oportunidade. E eu vejo que hoje um preso, quando ele sai, ele não tem oportunidade. Então a gente, além de estar dando... Mas existem oficinas dentro das Existe. penitenciárias para qualificar Mas os não são presos. todos que querem participar, né? Às vezes um trabalho de rua é muito mais atrativo do que tu ficar lá dentro trabalhando. Mais perigoso? Talvez. É por isso que teremos que aumentar o efetivo. Nesse necessário. sistema, Alice, o que você acha da iniciativa público-privada? Eu acho que já temos uma iniciativa pública-privada que já acontece lá dentro, tá? Mas deveria ser maior. Para a segurança? Eu acho que tecnologia, né? Acho que quando a gente fala em Não, nesse caso, a segurança dos presos fora da penitenciária e efetivamente a segurança da comunidade com os presos fora da penitenciária. Tu acha que um público-privado ali, uma iniciativa pública-privada de segurança para isso seria viável? Acredito que sim. Acredito que sim. Tudo que beneficie o nosso município eu acho viável, né? E o público-privado acho que tem que ser sim essa compensação das empresas privadas com o nosso município, né? Então acho que seria uma ótima coisa, na verdade, já que a gente não tem efetivo militar para isso, essa parceria ia ser maravilhosa, ia ser eficiente. Durante nossa conversa, nós vamos falar bastante sobre público-privado, tá? Ótimo, Tem bastante pontos ali. Na questão da segurança, saímos do cárcere, né? Você falou sobre uma outra situação. Vamos só pontuar em cima do que você falou. A situação dos espectros, das síndromes de espectros, né? Dos autistas. Eu tive uma entrevista aqui com a Jennifer Bauer, que é uma psicóloga, psicopedagoga também, que atende sobre uma clínica aqui no Campeche, as crianças com espectros. E nessa conversa nós analisamos que realmente é muito caro se ter essa consulta. E a comunidade não obtém isso. Nós temos comunidades de muita baixa renda, com crianças com espectros, que não têm essa possibilidade. Você falou em ter um ponto para isso, certo? Para que tenha esse atendimento para a comunidade. Então, obviamente que os outros bairros vão querer também esse ponto. Sim. Certo? E isso tem um custo para a cidade. Tem. Mas é necessário. Necessário. Certo? Estamos se batendo muito em cima da UPA aqui do Rio Tavares, né? Se fecha ou não fecha, se vai ficar aberto ou não. Então, acredito que ali seria um bom ponto para se ter um centro de acolhimento às crianças com espectro? Eu acho que não só o espectro, né? Mas os outros também, né? Eu acho que não. Eu acho que uma criança que precisa desse atendimento um pouco mais atencioso, um local um pouco mais calmo, a UPA não seria um local viável para isso. Porque eu acredito que a UPA ela tem que ser usada para atendimentos mais emergenciais. Tá? Eu tive até conversando com um conhecido, um funcionário dele infartou, tá? E ele levou o cara na UPA. O médico disse para ele, se ele tivesse se atrasado 5 minutos, o cara estaria morto. Né? E hoje, não critico o hospital, acho que o hospital é sempre necessário, gente. Tudo que beneficia a nossa comunidade é ponto positivo para nós, né? Mas não dá para a gente botar o hospital lá e desativar a UPA aqui. Isso não dá. Por quê? Pensa comigo, um jogo na Ressacada, Figueira e Avaí, certo que vai lotar. Imagina, alguém infartou, ter que levar até o hospital. A pessoa vai morrer dentro do carro. Não vai chegar. Aonde que ela deveria ir? Na UPA. Atendimento muito mais fácil. Porque a UPA tem outro ponto. A população cresceu. A população só aumenta. Ela não diminui. Então, a gente tirar a UPA daqui para focar só no hospital é muito ruim. Tá? No plano de governo do Dário, a gente tem um projeto para cá para ser um hospital e maternidade. Para esse hospital aqui? Para a nossa UPA aqui. Para a UPA? Ser um pra hospital? Nossa UPA. A UPA é anexada à UPA uma maternidade, né? Mas a UPA voltar a ser ativada. O hospital fica lá, claramente, mas a UPA aqui com uma maternidade junto. E o hospital ele quer criar lá nos ingleses, né? Que daí não tem hospital lá ainda. Então eu acho que essas demandas assim a gente tem que ser prioritárias. A questão do espectro autismo ali, né, que tu falou, sem um outro local, acho que no centro, né? Próximo ao quê? Aos terminais de ônibus. Porque a UPA
ela fica super bem localizada do lado de um terminal de ônibus. Tu não precisa se locomover muito, vai pegar 1 ou 2 ônibus no máximo e tu chega na UPA, tá? E a mesma coisa desse atendimento. Hoje a gente não consegue fornecer um no norte, no sul e no centro. Mas um no centro, que é a área central, eu acho que é extremamente importante. Mas o deslocamento das pessoas aqui, não vamos chegar nesse ponto também, que é a questão do coletivo aqui, não ficaria dificultoso para ir até o centro, resolver esses atendimentos, nesse acolhimento, porque tu acolhe todo mundo da cidade e tu superlota, né? Acaba superlotando. Sim. Então teria que ser um centro muito maior para que tivesse um acolhimento. Ou pontos em cada bairro, né? Mas isso é um Sim. plano de governo, né? Poderíamos estar utilizando talvez o posto de saúde, é uma possibilidade, né? Mas tu falou ali de uma coisa que agora eu perdi na cabeça, que é de ser no centro, né? O deslocamento, né? Logística para as pessoas. Exatamente. Hoje a gente já não tem isso. A pessoa tem que se deslocar ou na Palhoça, que é muito mais longe, ou São José. Então, se a gente já tiver pelo menos, no centro, já facilita. É melhor do que não ter nada, entendeu? Mas a gente tem que ter um ali que já faça esse atendimento. Porque as pessoas hoje, muitas famílias, elas não têm, como é que eu posso dizer? Elas não têm suporte. Falta suporte, falta instrução. Como fazer, o que eu vou fazer, onde eu vou levar. Então, tu ter um centro já que direcione isso é muito melhor. É muito mais fácil. Entendeu? Tanto para as famílias quanto para as crianças. Porque o foco é as crianças, né? É o desenvolvimento delas. Certo. Para isso nós temos um custo, né, Alice? Temos. A UPA até então, ela foi muito questionada anteriormente até do atual prefeito Topazio, né? E aí, sempre quando tem algum prefeito, ela é questionada, né? A UPA, a saúde da cidade, né? Em relação a isso é questionada. É isso aí, é a cidade. É isso aí. Então, ela é questionada em relação a isso, né? A qualidade, a qualificação e a quantidade de profissionais ali para poder suprir a necessidade. Você acredita que a UPA ela tinha isso até então, antes de ser meio que fragmentada? Os profissionais? Ela tinha uma boa qualificação, bons profissionais, um bom atendimento? Eu acredito que sim, eu já usei a UPA, tá? E a UPA tem sim um bom atendimento. O problema é que às vezes falta trabalhador, falta o médico, falta o atendente. Isso, é nessa questão. Então, aí isso já faz ser ruim, né? Mas não quer dizer que as pessoas que estão ali fazendo esse serviço... Não, muito pelo contrário. Não, estou falando sobre a qualificação do profissional, sim, a quantidade de profissional dentro da unidade, né? A qualificação é uma escolha do município, ele sabe escolher o profissional, né? Exatamente. Mas a quantidade de profissionais, como é que eu vou te falar? Os insumos, né? Não. E a valorização de cada profissional ali é importante. Se Exato. você não tem isso hoje, abrir mais não seria um problema? Olha, talvez sim, mas se a gente pensar assim, a gente não vai acompanhar o crescimento da nossa cidade. Acho que a gente tem que ter um planejamento estrutural. Hoje, todos os nossos governantes, eles governam somente para os 4 anos que eles ficam ali. Eles não fazem um planejamento de 10, 20, 30 anos de como eles querem que vai estar. Por quê? Se é um crescimento, esse crescimento, tu tem uma noção de como ele vai crescer daqui a 10, 15 anos. Sim, certo? calcular o impacto, você fala, né? Exatamente. Hoje falta médico no posto de saúde? Não poderia, certo? Não poderia faltar médico na UPA? Não poderia. Mas isso o que é? É um problema do nosso município. Porque tem pessoas que são concursadas, estão lá para serem chamadas, não são chamadas, tá? Estudaram, se esforçaram, passou o tempo de concurso, que fica lá 2 anos, né, até eles poderem ser chamados, e aí eles são esquecidos. Mas aonde tirar recurso para isso? Recurso? Recurso do turismo, recurso, a gente é uma capital de inovação, a gente é referência em qualidade de vida e inovação. Então, Florianópolis pode sim estar gerando aí muito mais renda, tá? E tá direcionando para esses locais. O problema é o direcionamento, não é a falta de dinheiro. É o direcionamento para onde vai. Sim. Entendeu? Mas nós temos um problema sério na cidade que já que estamos com o orçamento estourado. Já está já está quebrado. O teto está limite, né, para os orçamentos. Sim. Estamos aí tirando um subsídio de 40 milhões, que eu fiquei sabendo agora, eu achei que era 10 milhões, mas é 40 milhões de subsídio para o transporte coletivo e outros, né? Então, o orçamento da cidade ele é bem estourado para arrecadação. Se eu preciso aumentar esse orçamento, de onde eu venho buscar?
Acho que a gente pode daí pensar na parceria público-privada. Exato, mas esse orçamento, quando a gente vem buscar do pagador de imposto. Nós mesmos. Exatamente. E ninguém quer pagar pagar mais imposto, porque Não. já pagamos bastante. Exatamente. Mas precisamos achar uma solução para ter um aumento na saúde, que consequentemente, nos nossos próximos assuntos, a educação, a mobilidade e tudo isso. Então temos que achar. E você, como agente fiscalizadora, que vai estar ali dentro, elaborar propostas para que isso possa acontecer. Né? Tivemos agora recentemente um aumento de quase R$8.000 do salário do vereador, aprovado em unanimidade. Em 6 segundos. Então, como é que a Alice vê esse estouro de orçamento, porque custa um orçamento alto para a cidade, né? Porque O prédio da Câmara também tem um custo alto. Tem um custo alto, sendo que a cidade necessita urgentemente uma ampliação desse orçamento para que possa atender todas essas demandas. Primeiro, eu acredito em diminuição de cargos. Né? A prefeitura tem muitos cargos, abriu mais subsecretarias e tudo mais. A gente já tem um secretário, para que tem um subsecretário? O secretário ele não dá conta, então? É igual a gente já tem um prefeito, precisa ter os subprefeitos, a gente já tem as intendências. Sabe, são coisas assim que a gente vai se perguntando, que só aumenta o nosso custo do município. Lá na Câmara, é isso que eu te falo, eu trabalhava lá dentro. Então, são 10 assessores. Esses 10 assessores têm um custo para o nosso município. Será que eu preciso de 10? Será que 6 não é o suficiente? Entendeu? Será que 6 não conseguem fazer tudo que 10 fazem? Então, é porque a população tem disso e o candidato que está lá também, né? A população, ela vota de novo em quem aprovou todos esses projetos que tu falou, porque dos 23 vereadores, acho que essa lei foi aprovada ano passado, não foi? A do aumento? Então, todos os 23 vereadores... Não, foi aprovado esse ano. Foi esse ano? Ah, eu achei que tinha sido ano passado. Então, são 23 vereadores atuantes, todos estão se reelegendo, tá? Para aumentar o quê? O bolso deles. Porque não, a gente não tem melhoria de nada, a gente continua sem médico, a gente continua sem N serviços, tá? Mas tu acha que cortando esse mal, que é necessário, obviamente necessário, né? O poder público, a gente está pagando um poder público inchado, né? Isso não é de hoje, há muito tempo que isso acontece. Tu acha que só isso resolveria? Já resolveria bastante. O que resolve é um planejamento, Carlos. Sabe o valor desse custo? Não sei te dizer hoje, tá? Mas sei que é muito. O meu mesmo custo que também tem o hospital, acho que foi até o pessoal do coletivo Motoboy, eu vi um vídeo deles, são do mesmo partido que eu, falam que em 10 anos a gente ia gastar 41 milhões ali, porque pagam 55 mil para Zurich, de aluguel e tudo mais. Pô, aí tu pensa, 41 milhões, a gente teria construído 3 hospitais. É o que o município do estado paga, o que o município paga para o coletivo mensalmente, 40 milhões de reais. Exatamente. Isso é uma vergonha. Isso é inaceitável. Entendeu? E a gente continua votando nessas pessoas que estão aprovando isso. E o que a Alice faria lá dentro? A Alice vai votar e vai defender a população. Porque eu quero estar na rua, eu quero estar nos bairros, eu quero estar ouvindo a demanda que a população de fato precisa. Sabe? Porque sentar lá, de blazerzinho, bonitinha, para votar, coisa linda. Mas a Alice não sai de dentro do seu gabinete e vai para a rua. O que adianta? Entendeu? Então, a Alice, cara, eu falo assim, ó, sozinho eu não faço milagre, tá? Então, assim, entrar e mudar, eu não tenho como fazer isso sozinha. Mas eu tenho como, junto com outros candidatos que estão indo pela primeira vez, sim, a gente conseguir mudar e fazer um trabalho diferente, quebrar o sistema. Porque o sistema só vai acabar, Carlos, quando tiver a maioria daqueles vereadores fora. Entendeu? Quando a maioria for novos candidatos que estão ali pela primeira vez, aí tu acaba com o sistema. Entendeu? Porque daí tu quebra padrões viciantes que ocorrem dentro da Câmara. E isso vocês precisam elucidar a comunidade para que isso aconteça. Precisamos, exatamente. Entendeu? Acabar com aquele voto de troca, né? O compra-voto, pô. Pô, tem gente que vota aí por 100 pila. Aí pega os 100 pila agora, mas passa 4 anos ruim. 4 anos que aumentou o imposto. Tá, mas tu votou no vereador que aumentou o imposto. Por que você acha, você é nova, né? 27 anos, está envolvida na política desde os 15 anos. Por que você acha que as pessoas ainda estão agindo dessa forma? Por falta de instrução? Por desacreditar. As pessoas estão desacreditadas. Ou por oportunismo? Oportunismo também. Né? Todo mundo se aproveita desse momento. Hoje eu vou te dizer que eu tenho momentos que eu falo assim, ó. Alice, mas tal, me deu dinheiro.
Aí eu falo assim, ah, é? Então tá. Pegasse o dinheiro? Peguei. Então pega o dinheiro e vota em mim. Porque tu vai votar em quem? No cara que te deu o dinheiro, mas ele tá sendo corrupto já. Então imagina ele mais 4 anos lá dentro. Pô, entendeu? Vai estourar isso aí. Mas a compra de voto, ela virou crime eleitoral, né? Ah, virou, mas a gente sabe o que acontece, né, Carlos? Tomara que aconteça menos, né? Por Isso favor, não, né? não trouxer isso um problema. Vamos voltar para o nosso assunto. Deixa esse Isso, povo de lado, isso. deixa esse povo para lá. Tá? Falamos sobre o espectro autista, falamos sobre uma parte da segurança, né, da saúde, e falamos sobre uma coisa importante que é a UPA, que eu vinha falar com você lá na frente, né, do hospital. Que bom que você olha, tem essa visão do que já foi feito e que pode ser benéfico para a cidade. Sem essa crítica política, né? Sim. Que isso não nos traz absolutamente nada, né? Acho que todo candidato que passou até hoje, os candidatos que estão concorrendo à prefeitura, como Jean Loureiro, Dário Berg, com apoio de Jean Loureiro, né? Todos tiveram o seu parecer dentro da cidade e fizeram algo interessante que deixaram, né, de benéfico para a cidade. Voltamos na segurança. Existe uma situação bem delicada na cidade, na questão de segurança, que também envolve a saúde, né? Que é a questão dos moradores de rua. Né? Como que a Alice enxerga isso como uma agente fiscalizadora? Qual seria a melhor forma de se lidar com essa situação? Dentro em vista que nós temos problemas de impacto com a comunidade, impacto com os direitos humanos, né? Você não pode obrigar aquela pessoa a sair dali, mas dentro ali você tem pessoas que têm problemas doenças com álcool, com droga, problemas psicológicos, né? Problemas com passagem pela polícia e problemas de desamparo de outras cidades que são trazidas para cá. Como lidar com essa situação sem aferir o direito daquela pessoa, mas também dar segurança às outras pessoas que são a nossa comunidade? Né? Sendo que tivemos problemas sérios aqui. Sim. Né? Houve Foi até uma morte, morte de uma pessoa para que as pessoas olhassem a fundo sobre isso. Certo. Em cima disso, eu acho que tudo bate na questão da fiscalização. A gente tem que ter uma fiscalização um pouco maior e pessoas para ouvir o morador de rua, a pessoa em situação de rua, na verdade, né? Porque isso é uma situação, não quer dizer que ela vai sempre estar na rua. Ouvir quem está na rua, porque nem sempre quem está na rua está porque quer. Às vezes foi expulso de casa, se é homossexual acontece, ele vai ser expulso de casa em algumas situações. Se ele começou a usar drogas, ele pode ser expulso de casa também, ou está na rua porque não consegue voltar para casa. Então a gente tem que, primeiramente, mapear essas pessoas em situação de rua. Acho que isso é fundamental, mapeamento, tá? Onde se tem um número maior, onde tem grupos que estão começando a migrar e está tendo um aumento. Porque assim, a gente vê mais pessoas em situação de rua no centro. Nos bairros a gente quase não vê. Pelo menos eu aqui no Campeche e Tavares eu quase não costumo ver. Tá? Se eu for para o norte da ilha, já vejo um pouquinho mais. Mas no centro eu vejo que é um foco ali. Tá? E aí eu bato muito em cima disso. Sabe o número? Não sei o número. Quase 3 mil. Quase 3 mil. Então são quase 3 mil pessoas em situação de rua. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar o efetivo para a rua. A gente tem que botar o policial na rua, o psicólogo na rua, o pessoal da assistência social na rua, entendeu? Fazer um projeto junto com a UFSC mesmo, entendeu? O pessoal que faz lá o curso de assistência social ali pode ir para a rua junto, para estar tendo noção dessa realidade que a gente está passando, porque daí, com esse mapeamento, tu consegue sentar e fazer um planejamento, entendeu? Um planejamento de quantas pessoas estão na rua porque querem. Ah, dessas 3 mil, 1.000 estão na rua porque querem. As outras 2 estão por situações que levaram elas à rua, ou foram expulsas de casa, ou caíram nas drogas. Então a gente já vai ter números diferentes para isso. E para cada grupo a gente fazer sim um trabalho diferente, porque ninguém é igual, né? Então a gente vai pegar um grupo que saiu, que foi para a rua porque foi expulso de casa, a demanda deles é diferente do grupo que está na rua porque foi usar droga. É totalmente diferente. E a gente tem que ir para a rua para ouvir essas pessoas. E aí depois sim fazer um planejamento pensando em o que a gente vai de fato fazer com isso. Tá? Não adianta eu vir aqui agora com uma solução se eu não fui para a rua para ouvir essas pessoas, entendeu? Eu acho que ouvir nesse momento e acolher é o mais importante. Porque a gente a gente costuma muito criticar, né? Mas isso ainda não inibe o aumento.
precisamos inibir o aumento. A gente não pode proibir as pessoas de entrarem na cidade, correto? Correto. Você tem que entrar, mas pode-se ter pelo menos uma caracterização do que a pessoa vem fazer na cidade. De onde ela vem, para onde ela vai. Sim. Isso é necessário. Sim. Se nós temos um aumento nessa questão, é necessário que haja. Mas isso consegue se trabalhar com o pessoal dos direitos humanos? Para que não afere o direito desse cidadão? Se a gente consegue trabalhar, acredito que consiga sim. Consegue? Consegue. Sem aferir os direitos do cidadão que está na rua? Sim. Que bom. Porque, primeiramente, tu vai ouvir esse cidadão. Tu não Sim. vai tomar nenhuma iniciativa com ele. Ouvir é um direito de todos, certo? Se eu vou lá para ouvir ele... Certo. Mas se você vai lá para ouvir, agora vamos falar assim uma coisa bem popular mesmo. Você vai ouvir ele, correto? Estamos aqui conversando, nós dois vamos ali, pegamos o Cauã, que é um morador de rua, está lá, coitado, não tem o que comer, está passando dificuldade, mas ele não quer sair. Tem isso. Já conversei com moradores de rua que não querem sair. Não quer sair de jeito nenhum, Ali porque se acomodou ali, porque ali ele vai no restaurante, ele recebe uma comida. Ganha tudo. Roupa, vai lá, tudo. comida, roupa, banho, tudo. Não tem que dar satisfação para ninguém, tem a vida dele, toma a cachaçinha dele quando ele quer, faz o que ele quer quando ele pode. Como fazer com ele, junto dele tem um múltiplo, triplo, quadriplo de pessoas. Como fazer com essa situação? Deixamos ele continuar morando na rua? Se eu tiver que me direcionar a ele e obrigá-lo a sair, eu estou aferindo os direitos dele. Isso não pode fazer. Exatamente. Então, como disse, é uma situação delicada. Como fazer? Fiscalização. Se ele está na rua e ele gosta de estar na rua porque a gente ouviu que ele quer estar na rua, fiscalização. Onde é que o Cauã está dormindo? Não vamos deixar mais ele dormir. Tem que ficar em cima. A guarda municipal tem que estar em cima, não pode deixar. Montou barraca. Mas ali, se a gente falou ainda há pouco, nós temos um efetivo muito pequeno para a Guarda Municipal. Tem que aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Mas aí Municipal. não vão tirar recurso de onde eles? Aí a gente tem que ir lá na prefeitura ver assim, subsecretaria, precisa? Não precisa? Então a gente tira. O que a gente está gastando em um ano com um subsecretário, a gente aumenta o efetivo? Aumenta o efetivo. É segurança, é pra gente. Não adianta eu oferecer mais carro lá dentro da prefeitura se na rua a gente está com esses problemas. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal é fundamental. Assim como eu defendo, tá, pessoal? Aumentar o efetivo dos guarda-vidas. O guarda-vida tem que ser de responsabilidade do município e não do Estado. O guarda-vida é para estar nas praias todo ano, o ano inteiro. Quando foi? Ontem deu sol, não deu? Ontem deu sol, a praia lotou. Um monte de gente na praia. Tinha guarda-vida em todas as praias? Não tinha. E se alguém se afoga e morre? A gente corre esse risco? Tem que aumentar o guarda-vida sim nas praias também. E o ano inteiro. Entendeu? Então são coisas que se a gente pega e faz um planejamento de fato, com responsabilidade, né, Carlos? Sem política. Sem aquela politicagem, entendeu? Se tu pega um negócio, tu quer melhorar, a gente consegue. E a gente consegue, reduz aqui, reduz ali. Quanto tá apertado? No mês. Todo mundo em casa, hein? O mês tá apertado. Acabou o dinheiro, tem que... Tu vai Ultimamente nem precisa acabar o mês, né? Não, porque o dinheiro já acaba antes. Chega do dia 10, dia 11 já acabou tudo. Já acabou tudo. Aí tá apertado o resto do mês. Exatamente. Né? Mas o apertado, tu vai vivendo mesmo apertado. Até o outro dia 10. Até tu receber. O município é a mesma coisa. O município não pode abrir a torneira e falar, não, estamos bem, vamos gastar tudo aí, temos dinheiro. Não, gente. A prefeitura bota na cabeça, está quebrado. Vamos reduzir custo. Onde é que pode reduzir? Vamos reduzir aqui, vamos reduzir ali. E aí sim, mas com planejamento e não só para 4 anos. Eu bato nisso de novo. O prefeito ele tem que pensar para frente, para daqui, Eu tenho acompanhado o Dário, né? Na época do Dário, 2004, eu tinha 7 anos. Tá? O Dário colocou 300 e fez 372 salas de aula. Médico não se faltavam, tinham 396 médicos, hoje são 306. Isso são coisas que não pode acontecer, não pode reduzir. Se o Dário já fez, se tinha na época dele 396 médicos, agora dá para ter 600. Porque isso foi lá em 2012, já faz 12 anos. Diminuiu a quantidade. Mas a questão também, Alice, do ludibriar do particular. Né? O médico ele ganha muito mais no particular hoje do que ele ganha no público. Né? Sim. Então essa valorização, onde a gente falou lá no início, sobre a questão do profissional.
de o município valorizar mais e não deixar que esse profissional saia dali, né? Porque se ele hoje ele consegue uma abertura maior dentro da questão particular, ele vai para o particular, vai ganhar muito mais do que trabalhar com o público. Você não Com acha? certeza, com certeza. Então, se lá tinha 396 e baixou para 306, será que não houve uma debandada, pequena que seja, para o particular? Houve, mas aí acho que a gente tem que pensar o quê? Em benefício. Como que a gente vai atrair as pessoas? Como que a gente vai atrair mais médicos? Aquele projeto que vinha os médicos de Cuba, né? Esse projeto era legal. Porque tinha posto de saúde que tinha médico sempre. Entendeu? Hoje o nosso posto de saúde ali no... Mas desde que seja regularizado, né, Alice? Não, tudo, né? Uma questão regular, né? Tudo. Trazer tudo, uma pessoa para cá para explorar e vamos lá, não dá também, né? Aí não. Mas isso, o que serve? Cuba é referência, tá? Em médicos e tudo mais, Cuba é referência. Então, se a gente... Eu fiz intercâmbio. Eu morei no Canadá durante 6 meses, no meu terceirão, eu tinha 17 anos, tá? Quando eu fui para lá, eu pude levar coisas que eu aprendi aqui para a cultura de lá. Quando eu voltei com coisas que eu aprendi lá para a nossa cultura aqui, certo? E é isso que a gente tem que fazer. Rotatividade, sabe? Fazer o médico, que não seja o médico de Cuba, seja o médico do Rio de Janeiro. Pô, vamos trazer aquele médico para cá para ele ficar aqui 1 mês, 2 meses. A gente manda um daqui para lá. A gente tem que mostrar, eu acho, que a gente tem estrutura, para ter médico, porque a gente precisa de médico. O SUS, o pessoal reclama do SUS, né? Mas se o pessoal for para os Estados Unidos, o pessoal vai pagar muito caro por uma saúde. Eu caí de skate no Canadá. O meu joelho, cara, tem uma marca até hoje, uma baita cicatriz aqui, tá? Eu fui pro médico lá, ainda bem que eu tinha seguro e tudo mais, que eu já fui pronta daqui. Senão lá eu ia gastar uma grana. Não tinha recurso gratuito, entendeu? Não, isso não tinha lá. Aqui a gente tem e não é eficiente, ainda não funciona, porque falta o médico, porque falta isso, porque falta aquilo, né? Mas se a gente, como que eu posso dizer? Eu quero dizer, é um programa de benefício para esse médico. Mostrar para esse médico que, cara, tu não precisa sair daqui para ir pro particular, ou que tu concilie os dois. Entendeu? Conciliar, tu quer ir pro particular? Vai também. Tu quer ficar aqui no nosso posto? Fica também. Entendeu? Ter isso. Eu acho que essas trocas, elas são importantes e deveria ter. Mas já existe, né? Essa Existe, mas é tudo muito pouco, né? Existe pouco. O médico ali do posto só tem 3 vezes na semana. Eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha o idoso ou eu, igual eu fui outro dia, 7 horas da manhã lá para a fila do posto para poder pegar a senha para poder ser atendido naquele dia. Entendeu? Marcar consulta. O idoso hoje ele fica lá na fila esperando. É uma Mas vergonha. a tecnologia não ajudaria nisso? Ajuda. O pessoal usa, está usando. Então a culpa não é do município, a culpa é das pessoas que não usam. Ou não utilizam, ou as pessoas que. A divulgação informativa para eles. O município peca na divulgação. Na divulgação. Se o município mostra que tem o Alô Doutor, eu já usei o Alô Doutor, achei fantástico, eu nunca tinha usado. Pô, me conectei ali, fiz videochamada, falei, me falou mais ou menos o que eu precisava ali, toma isso, toma aquilo. Você está puxando campanha do Jean. Não. Alô Doutor é da época do Jean. Mas ele ainda existe, está em vigor o Alô Doutor. É pouco divulgado. Entendeu? Deveria ser mais divulgado. Você tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu não posso estar lá, eu com 60 anos, lá vai eu pro posto de saúde de manhã cedo marcar consulta. Pô, eu tinha que ligar pro posto. Oi, aqui é a Alice. A menina do posto já tem que saber quem eu sou. Oi, dona Alice. Não, sua consulta já vou deixar aqui agendada para tal horário, tal dia. Pronto. Porque a dona Alice, ela não vai conseguir pegar o celular, entrar lá, fazer uma videochamada. Não vai conseguir. Não vai conseguir? Com 60 anos não, Carlos. 60 anos não consegue? Eu te dei um exemplo. Rapaz, tem gente de 60 anos na minha academia lá que mas não levanta são 20 todos vezes mais do que eu. Não são todos lá. Ali no Rio Tavares, pá, eu tô ali, tem gente que nem celular tem, cara. Não tem celular, cara. Mas cadê os filhos, os netos para auxiliarem? Aí tem que estar em cima, tem que estar em cima. Mas consegue, não. A longa vida hoje está cada vez mais longa. Olha, 70, então. 80 anos, aí muito espertos. É? Olha lá, Didi do Rio Tavares, lá. Didi não. Didi é uma figuraça. Mas aquele Didi não tem celular. Não tem celular? Não tem celular. Mas a Didi, um beijo pra Didi, com saudade dela.
A Didi, ela tem os filhos, netos, né, para ajudarem. Tem, mas aí tu tá vendo? A pessoa sempre tem que depender Mas de é alguém. um todo, né? Isso aí é um É um todo. todo, é um todo. Esse aí tem que ser uma coisa para que todos entendam o que existe e tem que ser usado. Sim. E facilita essa quebra de fila. Exato. É igual a comunicação do vereador lá na Câmara com a comunidade. Tem que ter um meio de comunicação que a população saiba que ela pode sim ir lá procurar o vereador e ser atendida. Tem audiência pública, nunca é divulgado. Eu não vejo passar no jornal, vai ter audiência pública para debater a Marina na beira-mar. Eu dei o exemplo da Marina porque eu participei da audiência E as pública. pessoas se interessam? Se elas são informadas, se interessa. Se interessa. Tem muita gente boa e preocupada ainda. E que acredita, sabe? Você gosta de cultura? Gosto. O que você acha da cultura para a cidade de Florianópolis? Eu A acho nossa que cultura raiz a nossa cultura raiz e é a, o boi de mamão. e a cultura vindo? A nova cultura? A nova cultura ela As duas, né? Sim. Sobre as duas. A velha cultura, que é o boi de mamão, que é aquela coisa nossa nativa, é levar a tarrafa do peixe, isso aí tem que ser mantido, porque senão isso vai se acabar. A minha avó fazia renda. Nenhuma das filhas dela fazem renda, nenhum neto faz renda. E já acabou a renda na família, porque ninguém mais faz, né? Então tu vai vendo que essas tradições que são características nossas, sorianas, lá dos portugueses, a gente vai se perdendo. Porque daí vai chegando a Peppa Pig, o Patati Patatá, o outro, e aí se acaba. Essa cultura nova, a gente tem muita cultura americana, né? As nossas músicas, é muita música em inglês, é isso, é aquilo. Todo mundo fala bike. Bike é inglês, é bicicleta, né? Mas assim, são coisinhas que a gente já vai colocando na nossa cultura aí que vai pegando. Porque os novos que estão vindo agora, as crianças, elas já vão vir nessa pegada. Elas não vão mais lembrar do boi de mamão, porque elas nem conheceram o boi de mamão. A Bernuça, não conhece, entendeu? Pô, eu me lembro, quando eu era criança, eu era sempre a enfermeira. A minha família lá fazia boi de mamão, eu era a enfermeira e o urso branco. Sempre era uma festa, era muito divertido. E eu com 27 eu tô, hein? Mas hoje em dia não tem mais isso, não. Eu acho que o único bairro que mais fortalece em relação a isso é o Santo Antônio de Lisboa, né? Tem. Segura bastante, né? Verdade. A cultura realmente não deve. Mas quando eu falo a cultura, eu falo também do boi de mamão, que é a cultura Sim. local, açoriana, né? A pesca é uma cultura Pesca. que não deve ser dissolvida, né? Ela tem que ser cada vez mais fortalecida, essa pesca artesanal, Sim. que acontece muito aqui nos ranchos aqui da Praia do Campeche, na Barra da Lagoa, enfim, todas as praias. Né? E outras culturas locais, como a renda, né? O birro, né? A renda de birro. Exatamente, renda de birro. Isso. Só que a gente precisa agradar esse povo novo que está em Florianópolis, que não é povo nativo. Precisa. E isso seria uma arrecadação boa de verba para a cidade. Sim. Como é que a Alice defenderia essa parte? Eu acho que as pessoas, elas não conhecem a nossa cultura. Elas vêm para cá e elas não conhecem, entendeu? Então, a partir do momento que a gente passar a apresentar... Acho que nem as pessoas aqui conhecem tanto. Não, né? não conhecem. A Os gente novos, está deixando né? de lado, É. entendeu? Isso, de fato, tem sido um problema. Eu acho que a forma que a gente tem de incentivar mais a cultura dentro dos bairros, nas comunidades, com as pessoas que vêm de fora, o que é? Evento dentro das comunidades. Se eu fizer um evento, porque comunidade é viver em comunhão, né? É viver em comunhão. Se eu sou do Campeche. Tá, eu sou do Campeche, mas eu nunca tô ali pelo Campeche. Eu chego em casa, saio de carro e vou pro centro. Não tô no meu bairro, não tô vivendo ali. Vai ter um evento. Às vezes lá no Multi Open Shopping eles fazem. O Multi Open Shopping fica perto da minha casa ali. Aquilo ali lota. Bom, é um evento privado, certo? Mas aquilo ali lota de gente. Entendeu? Vai muita gente para lá. Então aí tu pode botar um boi de mamão, tu pode colocar alguém para contar uma história da nossa cidade, entendeu? Porque eu vejo que até o manezinho não quer mais falar igual o manezinho. Agora é tudo no S? É? Não, o próprio manezinho tá com vergonha da nossa raiz, cara. Isso não pode acontecer. A gente tem que estar ali, não, mas eu sou manezinha mesmo. Porque eu sou da época, né, pessoal? Quem é de fora, olha, eu adoro todo mundo de fora, tenho muitos amigos de fora, mas eu sou da época que o de fora era chamado de Raul, né? Esses Raul vem pra cá, não sei o quê. Eu sou da época, tu vê, 27 anos, eu sou da época.
Eu tô aqui para ver isso. Mas o Raul, ninguém mais chama Raul? Não tem mais isso. Não tem mais o Raul? Não tem mais Para o de Raul? xingar os outros, pô. Não tem, Vamos chamar. não tem mais o Raul, cara. Acabou o Raul. Acabou. Por quê? Porque daí é muita gente de fora. E aí essas culturas, a gente vai se misturando com o mineiro, a gente vai se misturando com o carioca, com o paulista, e cada um vai somando para nossa cultura. Só que a gente tem que ter consciência do boi de mamão, da renda de birro, mostrar para eles. Ó, aqui é assim, pessoal, eles se divertem, tá, Carlos? Se tu pegar um pessoal de fora, levar para dar uma tarrafada na água, eles vão se divertir ao máximo. Entendeu? Eles vão achar, caraca, que legal isso aqui. Porque tem gente que mora em Cuiabá, não tem mar. Tá, mas cadê os eventos? Cadê aqueles eventos antigos que se tinha, do boi de mamão, Cadê? lá no centro? Eu lembro de um que teve no centro, mas faz muito tempo que eu fui, nunca teve maricota e boi de mamão. E Enquanto depois na não se igreja- vê mais nenhum tipo desse Não. evento, não se busca mais. E por que se deve isso? A quantidade de imigrantes dentro da cidade? Não, acredito que Você não. vai morrer a cultura local por causa disso? Não, eu acho que o pessoal valoriza pouco a cultura, né? Valoriza pouco a nossa cultura aqui. O pessoal pode usar mais a nossa Franklin Cascais para mais eventos, entendeu? Pode se interessar mais, mas hoje o pessoal se interessa pouco por isso. Eu vejo isso, e não só aqui, mas no Brasil mesmo, sabe? A cultura em si, ela é muito fraca. Entendeu? O pessoal não olha muito para a cultura, até nunca é uma pauta. Não sei se já percebeu, mas acredito que boa parte dos candidatos não tem uma pauta voltada para a cultura. Eu sempre estou batendo na questão da pauta, né, dessa cultura, porque justamente eu gostaria muito que a nossa cidade tivesse mais, fosse mais a Brasil dentro da cultura. Com certeza. Cultura gera turismo, Uhum. turismo gera renda. Não somos mais uma cidade de funcionalismo público. Exatamente. Hoje a gente é o Vale do Silício na questão tecnológica, Uhum. né, temos grandes startups aqui dentro de Florianópolis, Muitas. né, e temos espaço abrangente aí para ter uma cultura de esporte ativo, né? Tem alguma quadra aqui no Campeche? Uma quadra de futebol e de tênis que tu consiga ir aqui, não? Pública? Não. Ah, tá. É uma boa pedida nessa questão do campo da aviação, né, Alice? Né? Mas isso é muito antigo já, né? Isso é um pedido antigo É e mais fica antigo que os numa Raulis, né? guerra dentro da comunidade com a parte pública, se torna uma guerra, às vezes, sabe? A própria Amocan, às vezes, eles criam, se cria assim, um certo movimento, às vezes, em volta, e é visto de forma negativa, às vezes, né? Que quando tu bate muito, tu também às vezes torna chato, né? Eu acho que a gente tem que buscar soluções, assim, aonde tá, ali no terreno da base não dá de fazer? Não dá, então aonde a gente vai fazer? Se ali não dá, então Foi liberado 150 mil metros quadrados ali, não foi? então o que a gente faça? Ali tem a Pacuca, a gente pode usar, entendeu? A Pacuca é fantástico ali pra dentro, é legal, o pessoal tem gente que não conhece, entendeu? Poderia utilizar mais. Horta comunitária. Mas, Alice, nós temos colégio. No meu tempo, né, que é bem assustador, nós usávamos muito as escolas antes, os ginásios, as escolas no final de semana para fazer, sei lá, campeonatos, né, disputas ali, e não é mais utilizado. Não acredita que seria uma boa... Aqui nós temos o ginásio do Brigadeiro, nós temos o ginásio da escola lá do Rio Tavares, né, para ser aberto à comunidade. Eu acredito que seria uma boa sim, e a gente pode, junto da comunidade, começar a pensar nisso. Porque o problema, às vezes, que não se abre, o que é? É a degradação, né? É tu deixar aberto, vai rolar pichação, rolar droga. Então, isso acho que esse é o medo, né, de abrir a escola para ser usado nos finais de semana. Porque daí ia ter que ter uma guarda municipal ali, eu acho. Entendeu? Ou uma público-privada. Exato. Entendeu? Mas tem que ter uma segurança. Já vai gerar um custo. Entendeu? Por exemplo, eu jogo tênis. Vai gerar um custo em benefício da comunidade. Em benefício da comunidade. Mas todo custo que a gente falou aqui é em benefício da comunidade. Entendeu? Mas vai aumentar esse custo. A prefeitura lá, ela tem que reduzir custos. Custos do quê? De onde é desnecessário. Onde precisa. Será que vale mais a pena fazer o quê? Eu montar uma quadra ou eu abrir o ginásio para as crianças? Mas essa quadra que vai ficar aberta num parque, ela também não vai precisar de segurança? Não. Não? Não. Não pode ser depredada?
Ela pode ser depredada, mas daí a gente não precisa de uma segurança física. Eu defendo a questão de câmera de vigilância. Câmera de vigilância hoje é para tudo. Aconteceu um roubo, certo? Na tua casa. Ah, eu moro na Avenida Campeche. Se eu tenho câmera de vigilância, eu consigo ver que horas o carro passou, se saiu de tua casa, se não passou. A gente consegue ter uma abrangência muito maior. A gente teve um caso de estupro agora. Recente aqui no perto do Pântano, né? Pô, uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável. Iluminação tem em todos os pontos de ônibus? Abrigo de ônibus tem iluminação? Não tem. Isso é uma vergonha. Imagina eu chegar do serviço 11 horas da noite e desço no abrigo de ônibus tudo escuro. Eu vou te dizer, eu tenho medo. Eu, Alice, tenho medo. Eu ia falar, moço, pelo amor de Deus, tu espera eu virar ali a esquina e tu fica aí parado me olhando? Porque não dá, é perigoso. Pô, em pleno 2024, a gente tá sofrendo com isso aqui na nossa ilha. Pô, Florianópolis não é São Paulo, não é Curitiba, não é Rio Grande do Sul. A gente é uma cidade que a gente sabe onde ela começa, onde ela termina. Se quebrar a ponte, ninguém sai da ilha. Ninguém sai da ilha. A gente tem tratamento de esgoto em toda a ilha? Não Vamos tem. chegar lá, Alice. Calma. Ah, tá. Calma, Alice. Calma. Mas esse tipo de coisa, entendeu? São coisinhas simples que, se a gente coloca uma câmera de vigilância, resolve. Porque a gente não tem nem praça. Eu não tenho praça lá no meu bairro ali. A gente não tem praça. Isso é uma vergonha. A gente tem um Parque da Coruja, já ouviu falar? Do lado da Lagoa Pequena. Eu estive lá gravando. Preservativo, lata de cerveja, calcinha ou sutiã, que eu não soube identificar o que era aquilo. Lá. Tem câmera? Não tem. É um parque pra gente caminhar, mas não dá. O pessoal não quer pagar motel. Exatamente, não quer pagar motel. Aí vai pra lá. É pra lá. E não Isso tem é uma vergonha, segurança, velho. exatamente. Bom, Alice, saímos da segurança pública, saímos da saúde pública, entramos agora na educação, já que falamos de escola. A educação municipal ela necessita também de uma atenção. Sim. Nós temos aí falta de professores, né? Valorização dos professores, no mesmo caso da saúde, e um inchaço enorme nas creches, nas escolas, sendo que falta vaga. Como resolver? Abrindo mais vaga? Ampliando a escola? Olha, eu, com relação a isso, tá? Eu acho que a gente teria sim que aumentar os colégios, porque a nossa capacidade na população aumentou e cada dia que passa se muda uma família para cá, com filhos, tá? Hoje, a gente não tem nem um ensino integral para aquelas mães solteiras que não têm onde deixar o filho, tá? Eu escutei uma história... Nós temos ensino integral, né? Mas é não em pouco, todos, né? mas não é em todos as creches Isso. ou colégio. Isso não é em todos. É igual o psicólogo. Tem, mas não é em todos. Então, se não é em todos, não é eficiente. Tem que ser em todos para ser eficiente. Uma mãe, a Bárbara é sobrinha da tia Didi. A Bárbara tem 2 filhas. Uma conseguiu vaga na creche, a outra não. Aí a Bárbara não consegue trabalhar, porque ela leva uma para a escola, enquanto a mãe dela fica com a outra. Ela volta para ficar com a outra filha à tarde. Sendo que se ela tivesse conseguido vaga na creche, ela conseguiria trabalhar. E aí uma coisa que eu me perguntei, né? Pô, mas se uma tem vaga e ela tem 2 filhas, era obrigação a outra já ter vaga. Automático. Não tem que ir lá lutar pela vaga. Irmã, precisa? A mãe vai fazer o quê? A mãe vai trabalhar como? Até isso é uma coisa que eu falo assim, né? Mas é analisado esse critério? Nada é analisado, né, Carlos? Ninguém Então. analisa nada. O pessoal não analisa nada, não tem planejamento. Tu já viu uma cidade que vai crescer sem planejamento? Não tem. Tanto não tem planejamento na saúde, na educação, não tem nada. É uma vergonha, Florianópolis está largada as traças. Infelizmente é. Porque a gente, tu disse, né? A gente tem 180 guardas municipais. 180, o que tu vai fazer com 180? Tu não faz, né? Falta para fazer, né? Falta para fazer. Mas aí, construção de novas unidades? Construção de novas unidades ou construção de novas salas de aula. Contratar novos professores? Redução de custo do município. Mais uma redução. Se a gente reduz... Olha, se a gente pega a prefeitura, tá? E tu vai riscando tudo que não precisa,
vai sobrar um bom dinheiro no final para fazer tudo E isso. tu acha que qualquer candidato que chegar ali vai fazer isso? Qualquer candidato? Não. Tem candidato que, olha, eu não entendo. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas Não tu é. acha que os candidatos vão chegando na prefeitura conseguem fazer essa redução de custo, já sabendo que existe lá, Não. para muitos é necessário? Ninguém pensa em nada. Tu acha que tinha necessidade de aumentar o salário de um vereador? Bom, eu não posso opinar sobre isso, mas Eu posso, porque eu já trabalhei lá dentro. Não tem necessidade. Não tinha necessidade. 26 mil é muito alto? É muito alto, né? Pô, se na Suíça eles mal recebem. Na Suíça? É, para ser vereador, para ser político. O vereador aqui, ele tem direito a tudo. Eu vou tirar o casaco, eu tô com calor, tá, gente? Ah, o microfone aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Só tirar aqui. Vamos lá. Desculpa, onde que a gente parou? O casaco. O casaco. Isso. Tirou o casaco, botou. Tira casaco, bota Pronto, casaco. aí agora microfone. sim, mais à Isso. vontade. Que vai Vai. dando calor, gente. A gente vai conversando aqui, o papo vai esquentando. Olha. Aonde que eu parei? Malhando o pau no salário dos vereadores. Malhando o pau não, porque daí vocês vão me perguntar, ai Alice, mas se tu entrar, tu não vai querer receber? Não, gente, eu vou receber, já tá ali, né? É isso, foi definido. Mas tinha necessidade de aumentar? Não tinha. Aumentou o trabalho do vereador, aumentou a carga horária dele para ele aumentar o salário? Aumentou o que ele vai fazer para aumentar o salário? Não aumentou. Tem necessidade de aumentar? Pô, se a gente já está com problema na saúde, com problema na educação, com problema na segurança. Pelo amor de Deus, gente. É uma vergonha? Olha, eu acho uma vergonha porque são os nossos representantes. A gente botou essas pessoas lá. Mas aí elas estão indo contra o que a gente quer, eu acho, sinceramente. Porque se tu sair na rua perguntando, você acha que deve aumentar o salário do vereador? Todo mundo vai dizer não. Mas a gente não está para representar o povo? Estou representando o interesse próprio? Isso acontece com deputado estadual, deputado federal. Todos acontece. Todos. A representatividade é quando até chegar lá. Depois acaba, esquece. Exatamente. Esquece o povo. Não, esquece o povo. Ó, tá aqui registrado, tá? Se eu ganhar as eleições, vocês nunca vão ser esquecidos, tá? Porque eu já trabalhei, eu fui estagiária, eu fui assessora parlamentar e eu sou cidadã dessa cidade, tá? Então eu tenho vergonha se eu sair na rua e eu não condizer com o que as pessoas querem na rua. Tenho vergonha de dar minha cara a tapa, entendeu? Porque olha, tu tem que ser uma pessoa com um bom culhão, tá? Pra depois de 4 anos tu tá lá fazendo, desculpa a palavra, mas cagada, e depois de 4 anos tu sair na rua pra pedir voto, pelo amor de Deus, né? Essa é a velha política, né? Nós estamos de Essa é a velha política nova política. para mudar isso. Vote Alice, 12333. Alice, saneamento básico. É um dos assuntos mais falados aqui, dentro do bairro Campeche e dentro da Grande Florianópolis. Vamos pontuar para você. Questões do saneamento básico. Hoje a gente sabe que o saneamento básico que está no continente, ele é um saneamento que não tem qualidade, de baixa qualidade. Isso são relatos de quem mora lá, né? Sim. O saneamento do norte da ilha está incompleto, ineficiente. E o saneamento do sul da ilha está inexistente. Sim. Dentro disso, é uma crítica para o poder público, uma crítica para a empresa que executa, mas também uma crítica para a população. Por que uma crítica para a população? Porque a população ela faz a ligação na rede pluvial, certo? E Certo. culpa o município pelo tratamento, Exatamente. certo? Então, é necessário que haja um consenso entre população, município e agente executor, que seria a empresa hoje, a Casan. Isso. Como que a Alice analisa essa situação? Uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Que o próprio nome diz, saneamento básico, né? Básico. Se é básico, a gente tem que ter. É obrigatório. O negócio é básico. Aí a gente tem que criar fossa, faz tudo isso. Aí o pessoal vai lá e faz exatamente o que você falou. Liga na rede pluvial. E depois está lá reclamando que não tem rede de esgoto, certo? Outra coisa, engordamento de praia. Vai tomar banho no esgoto.
né? Estamos fazendo engordamento para vir mais gente tomar banho na sujeira. Para que o engordamento de praia se não tem nem rede de esgoto? Não faz sentido. Sério, não faz sentido. Isso é uma vergonha. Mas o que impede, hoje, na sua visão, o que impede essa ligação? Esse tratamento Hoje, ser executado? a Casan. Hoje a Casan impede. A Casan impede porque a Casan é um monopólio. Só a Casan nos oferece água, certo? Só ela tem esse serviço. Então a gente tem que cair o quê? Em cima da Casan. A primeira lei de saneamento em Florianópolis ela foi criada em 2007. A gente está em 2024. Já fazem quase 20 anos. É uma vergonha. E a gente não tem saneamento em toda a ilha. Porque daí cai naquilo que eu falo. A gente é um território que a gente tem bem aqui, onde começa, onde termina, acabou a ponte, acabou a Gera. A gente só tem essa ilha. É tão básico que a gente deveria ter saneamento em toda a nossa região. Aí está aqui o Campeche, o Rio Tavares, que eu sou daqui, a gente não tem rede de tratamento de esgoto aqui. Mas aí a gente quer fazer engordamento de praia lá na Armação. Isso não está certo, isso eu não consigo entender. É que tem certas coisas que eu também me pergunto assim, tá, gente? Que eu também não consigo entender aonde a gente vai chegar com tudo isso, né? Porque tu concorda comigo. Mas o engordamento de praia, no Tá. ponto de vista, ele é necessário para essas praias que estão sendo tomadas pela alta da maré. Uhum. Né? O saneamento, ele é necessário para que não haja essas faltas de vulnerabilidade, que é o que acontece hoje na grande maioria da cidade. Principalmente no norte da ilha, que já tem saneamento básico, que está mal ligado. É necessário que tenha as ETS, né? As estações de tratamento. Mas o que impede isso de acontecer? Você acredita que somente a Casan impede isso de acontecer? Casan e prefeitura. Em prefeitura? É. Porque quem paga para a Casan é a prefeitura, né? E nós também, claro. Então, quem tem que cobrar da Casan? A prefeitura. A prefeitura não cobra. Porque, pô, se a primeira lei foi feita em 2007, sempre foi a Casan. Desde criança eu sei que sempre foi a Casan. Não mudou nada? Alice, dentro do Campeche existe relatos de que as associações aqui impedem também que isso vá à frente. Não sei se você está ciente disso. Haja vista que foi feito algumas reuniões comunitárias aqui para poder falar desse projeto. Inclusive do projeto do emissário. Né? Então ficou de jogar ou no Rio Tavares ou diretamente na corrente marítima e não vai porque muitas vezes a ação dos agentes aqui, dos representantes da comunidade não deixam ir à frente. Né? É preciso mudar. É preciso entrar no consenso. Da mesma forma que é preciso entrar no consenso sobre o parque, como você falou, é preciso que haja um consenso sobre isso. Porque quem sofre com isso é a população. Somos nós. Entendeu? Você analisa como essa situação de prefeitura com a comunidade em relação ao saneamento? De novo, conversa. Tudo é conversa. Não tem como eu tomar uma iniciativa pensando no que eu acho melhor sem eu ir nas comunidades para ouvir essas comunidades. Por que é um problema para o pessoal do Campeche? Por que eles acham ruim? Então a gente tem que entender isso. Por que é ruim para o pessoal do Campeche? Quais os problemas disso a longo prazo? Sabe? Porque é isso que eu te falo, a gente só pensa a cada 4 anos. A gente não pensa a longo prazo. Entendeu? Então se a gente passar a fazer um planejamento, ouvir gente, conversa. O problema às vezes das pessoas é que a gente não ouve o cidadão, não ouve a pessoa que está lá na ponta. Entendeu? A gente tem que ouvir. Acaba ouvindo um representante. Um representante. Que é Mas sabe, uma associação. passa de casa em casa e vai perguntando mesmo. A gente passa agora, em época de eleição, quantos papel tu recebeu na tua caixa do correio? Eu tô batendo perna, porque eu não tenho equipe entregando para mim, sou eu que tô indo entregar em casa. Sem sola de sapato. Tô ficando sem perna, até tô emagrecendo, isso é um lado bom. Mas assim, nenhum vereador vai. São poucos vereadores que eu vejo indo na rua, de casa em casa, pedir voto, entregar o seu material. Tem gente que nem material tem. Sabe? É uma campanha toda voltada somente em dinheiro. Então, se a gente colocar essas pessoas que estão lá, que são representando os seus interesses próprios, né? E não são pessoas que querem vir ouvir a nossa comunidade. Por que o pessoal da Amocan às vezes reclama? Tem que entender. Entendeu? Eu falo da Amocan, porque a Amocan é bem conhecida aqui, tá, gente? Então, nada contra a Amocan, tá?
Mas eles são bem representados, eles são bem formados, tá? Porque quando eu tava na Câmara, eu sempre vi o pessoal da Mocan lá, ouvindo, indo lá falar, sempre as mesmas pessoas, tá? Então eu vejo que tudo é conversa. A gente tem que sentar e conversar, e não só brigar, debater, sabe? Conversar com o povo, tá? Por que vocês não querem? Aí a gente chama alguém lá que é responsável em saneamento, que entende disso. O que isso prejudica para nós daqui a 10, 15 anos? Porque eu não sei se tu viu hoje, saiu, né? Pantano do Sul é a praia com mais poluída do Brasil. Do Brasil. O Pantano do Sul. O Pantano do Sul. É a praia com mais microplástico já. Do Brasil, gente. Isso é uma vergonha. O Pantano do Sul é aqui, é a nossa ilha. A gente que é uma cidade de qualidade de vida, a gente tem que estar ligado em sustentabilidade. Outra coisa, não sei se tu vai falar aí, tu vai falar de lixo? Ah, tá. Então vou esperar. Será? Porque o lixo é outra coisa. O pessoal hoje fala em sustentabilidade, meio ambiente, mas ninguém fala em algo básico. Gestão de resíduo. Pô, como? Gestão de resíduo, gente. E reeducação da população, né, Carlos? Reeducação da população é fundamental. A gente Nesses dois pontos nós falamos aqui, então. A questão da ligação na rede pluvial, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é um crime ambiental. As pessoas Exato. acham que é uma coisa natural, é um crime ambiental. Você fazer a ligação da sua rede de esgoto no fluvial. E muita gente faz, a gente sabe disso, tá? Muita gente. Faz. Aí vem a desculpa, né, que não existe rede de esgoto, então vamos ligar na rede fluvial. E na questão da reciclagem, né? Exatamente. A questão da reciclagem eu bato muito nisso, né? Eu não falo nem mais em reciclagem, eu falo em gestão de resíduos. Porque gestão de resíduos hoje é um tema extremamente importante. E reeducação, tá? Da população. Por quê? Porque eu tenho que ir lá na base e falar para a base, quem que é a base? As crianças. Criança é o futuro, é a nossa base. Então, se eu chegar lá e agora criar uma matéria de meio ambiente dentro das escolas, tá? Que eu fale sobre lixo, que eu falo, pessoal, o lixo, a madeira, tu vai colocar onde? Nesse lixo aqui. O plástico, nesse aqui. O lixo orgânico, nesse outro. Lixo orgânico, tu faz composto orgânico? Faz adubo? Adubo é dinheiro? Tá? Então, hoje o pessoal fala, às vezes, que eu sempre defendi hortas nas escolas, né? Para a própria merenda ali, a gente já usar a própria horta. Mas aí vem o custo. Ah, mas tem que ter alguém para lá mexer na horta e tudo mais. Mas, gente, se a gente já produz esse adubo, é uma pessoa só para ir ali mexer na terra, molhar e pronto, tá pronto? Entendeu? Então, reeducação da população e gestão de resíduos. O lixo comum, pelo menos na minha casa, passa 3 vezes por semana. E Florianópolis quer chegar a lixo zero em 2030, né? Pois é. Reciclando só 10% do seu lixo, tá? Hoje a gente recicla 10%, isso é uma vergonha. Mas, se a gente faz uma reeducação da população, se a gente pega, como é que eu vou te dizer? A reeducação da população e essa gestão de resíduos, eu perdi a minha linha de raciocínio. Essa gestão de resíduos... Ah, tá. Desculpa, pessoal. Olha que é muita coisa que a cabeça lá vai fervendo. O lixo comum passa 3 vezes por semana. Tô pegando pesado contigo, não, né? Não, bem tranquilo, mas é que, pô, tem tanta coisa pra falar, eu preciso ficar um dia inteiro aqui com vocês. Toma uma aguinha do Papo de Salão que, olha, ajuda pra caramba. Ó, depois eu quase tomar uma cerveja, né? Porque, olha, eu tô aqui, ó, no calorão. Tem que ser filho dele. O lixo comum passa 3 vezes por semana. E o lixo reciclável passa uma. Quem recicla sabe. Quando tu recicla o lixo, tu vai ficar com mais lixo reciclável do que lixo comum em casa. Como que eu vou guardar a semana inteira, sexta-feira, pro lixo reciclável passar? Eu vou virar acumuladora, né? Porque é muito resíduo. Entendeu? Imagina, lá em casa, às vezes, era 6 pessoas. Imagina a quantidade de lixo. É muito alto. Então, a gente tem que inverter isso. Pessoal, o lixo reciclável vai passar 3 vezes por semana. E o lixo comum, uma. Vai te incentivar a reciclar ou não, Carlos? Me diz. Tu é obrigado a reciclar, porque senão tu vai ter um acumulativo também de lixo comum, né? O que tu falou agora? Tu vai ser obrigado. 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 Mas um ponto de coleta também seria interessante do orgânico, né? Tá, esse. Né? Você tem um ponto como aqui tem o Pacuca que recebe os orgânicos. Não, cada bairro ter seu ponto de coleta seria interessante, né? Você tá lá e levar o seu lixo orgânico lá, ou alguém da própria associação passar para buscar. Né? Mas aí a população vai ter que aprender a separar esse lixo orgânico. Entendeu? Então, chegar na cidade ao ponto, então já vamos tirar um pouco do efetivo
do poder público. Chegar a esse ponto de obter o lixo zero até 2030 depende da população muito mais do que do próprio poder público. Né? Com certeza. Exatamente. E retificando lá na questão do saneamento, também até 2033 a Casan tem para entregar o saneamento básico da cidade. 100%. É isso? 100%? Limpo. Se tu diz. Ah, vixe, Se tu diz. Eu quero ver esse papel. Assinadinho ali pela Casan. Pois é. E na questão do lixo, nós temos aí também o aterro sanitário, né? Que é um grande custo para a cidade. Sim. Se eu não me engano, são Que é uma vergonha, né? Não precisaria ter. milhões por ano que é pago para o aterro sanitário, né? Vou te dizer agora uma resposta. Tudo isso que a gente falou, que não, a prefeitura não tem verba, né? Certo? Se a prefeitura começar a reciclar, separar o lixo corretamente, tudo isso que a gente falou vai vir da verba dos resíduos. Há muito tempo atrás, a Concap fazia esse trabalho, né? Sim. Esse trabalho de reciclagem. Parou, né? Parou. Mas seria uma boa a Concap voltar, né? Ter a valorização. Exatamente. Nosso tempo estourou bastante. Meu Deus. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito bom. Mas ainda tem mais coisa para te perguntar. Ah, então pode tocar ficha. Né? Falando de cultura, fala de turismo. O que a Alice deslumbra de turismo para essa cidade? Que é uma cidade turística, né? Eu busco mais iniciativas turísticas, entendeu? Mais iniciativas mesmo, mais ideias do que a gente pode fazer. Hoje a gente sabe que as belezas naturais são nosso ponto forte, né? Então trilhas e tudo mais um pouco mais estruturadas, né? Com sinalização e tudo mais. Só que a gente tem que criar coisas mesmo, criar atrativos turísticos, entendeu? Porque eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um dia era no aquário, outro dia era no não sei aonde, no zoológico, outro dia era visitando o Pão de Açúcar. Tem atrativo e tem estrutura. A nossa cidade não tem uma estrutura turística. Não tem. Se chega uma pessoa agora, eu já trabalhei de Uber, tá, pessoal? Eu já trabalhei de Uber. Então, às vezes chegava o turista perguntava, atividade para eu fazer quando tá chovendo? Shopping, né? Todo mundo vai pro shopping, não tem outra coisa. Atividade para fazer ao ar livre. Não tem. Tem? Trilha? O senhor pode fazer trilha, é isso aí. Tem praça? Tem, o Parque da Luz. Aqui no Campeche tem? Não. Então, a gente não investe em turismo. A gente pode sim lucrar muito, ter muita renda com o turismo, mas a gente não faz. Não faz investimento. Tem que buscar esse turismo. O turismo esportivo também é uma boa demanda para essa cidade. Turismo esportivo, maravilhoso. Corrida. Outra coisa que eu gosto. Corrida já tem. Evento. De luta. De luta. Legal. Eu nunca fui, mas acho que é legal. Eu sou corretora de imóveis, né? Então eu vou lá para São Paulo às vezes para assistir palestras com outros corretores e tudo mais, e eventos que poderiam ser aqui. Entendeu? Eu quero até trazer aqui para Floripa um evento, eu, se eleita, quero trazer sim o Augusto Braga, um ótimo corretor referência lá em São Paulo, para vir para cá, para falar, para conversar, para... Por que não pode trazer um UFC também, né? A gente pode trazer o que a gente quiser, Carlos. Mas não tem espaço. A gente não tem nada. A gente não tem espaço para botar uma quadra, a gente não tem espaço para fazer uma luta. Um centro de multiuso decente que possa trazer e abordar essa quantidade de gente. Não tem. Temos que construir. Temos. Perdemos feio aí para Joinville, Jaraguá. Tá, e temos que construir, aí vai renda. Aí qual que eu vou construir primeiro? Esse ou botar o médico? Vai lá e corta os secretários da Tá vendo? É isso aí que eu digo. Tem que cortar, A gente tem que passar a cortar. Entendeu? Esse povo aí deve estar muito bravo contigo. Deve mesmo. Mas assim, gente, eu sou isso aqui, entendeu? Eu sou isso, eu já trabalhei lá dentro, eu sei como a Câmara funciona, eu sei como funciona o sistema, eu sei como funciona a velha política, eu sei, entendeu? E é nojento, porque eu vou te dizer, eu saí da política em 2021. A polarização te incomoda? Polarização do quê? Na política? Incomoda. Incomoda porque a polarização separa. Tudo que separa é ruim. Entendeu? Ali, se tu é direita ou esquerda, eu sou centro. Eu não, porque tem coisa da direita que eu acho legal e tem coisa da esquerda que eu acho legal. Por que não unir? Para que separar? Para que não? A esquerda é tudo assim. A direita é tudo assado. Gente, vamos unir, vamos sentar, conversar. Ninguém mais senta e conversa, Carlos. Todo mundo é guerra. Não, eu sou Bolsonaro. Agora é a onda Marçal, né? Eu sou Marçal. Eu sou Lula. Meu Deus, gente, para. Sabe, eu acho chato. Essa é a parte que eu acho chato.
Já que tocasse no Marçal, pra gente tirar um pouquinho do assunto, o que tu achou da cadeirada? Faz o A, tá, gente? Faz o A. A cadeirada, É, desculpa, mas foi bem dada. né? Porque quanto... Não poderia acontecer. Ó, Né? sabe? Calma. Não, Tem dois pontos de vista aí, Isso, peraí. tem dois pontos de vista. Vamos lá. A cadeirada não poderia acontecer, mas foi bem dada porque eu quero dizer, porque assim, ó, tu tem que ter um baita sangue frio ali, né? Aham. Tu vê um vídeo ali, o Marçal provoca muito o Datena e um assunto que com certeza dói muito pro Datena, porque ele perdeu a sogra, né? Eu fui entender a história depois, e ele sofreu esse processo de assédio sexual, né? E pode ser algo muito delicado para a família, porque ninguém sabe o que acontece dentro da casa dele, entendeu? E quando tu toca em um assunto, cara, é a mesma coisa se elas falassem da minha família. Se falassem, sabe? Se fala de algo que tu ama, tu vai enlouquecer. Mas, Alice, isso já é um jogo político muito antigo. É, Essa questão de você buscar assuntos que possam derrubar a imagem do candidato. Isso. Correto? Isso é muito antigo. Esse tipo de provocação a gente já viu desde candidatos a vereadores a presidente da República. Sim. E provocações pesadas. Sim. Então, você não acha que foi excessivo essa questão, mesmo que na sua opinião ele merecesse, mas um representante público Não poderia fazer isso. não poderia jamais fazer isso, não concorda? Sim. Ele perdeu totalmente a linha de raciocínio dele, Perdeu. né, quando ele resolve partir para a agressão física. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas aí o que acontece também? O Pablo Marçal, ele é referência em comunicação, né? Eu acompanho o Pablo, eu fiz administração. Então, o lado empresarial é algo que eu também gosto muito, né? O lado do empreendedorismo e tudo mais. O Marçal, ele é muito bom de oratória. Ele estudou para aquilo ali que ele fez, entendeu? Porque agora, se tu parar para ver, o debate mudou. O Marçal não é mais agressivo, ele tá tranquilo. Por quê? Porque ele perdeu com aquilo ali. Ele perdeu muito voto. Ele caiu nas pesquisas, tá? Por quê? Porque o pessoal também viu isso, que ele provocou. Aquilo ali foi uma baita provocação, entendeu? Que é chato, essa é a parte chata que não precisa ter na política. Eu não tô ali para falar os teus podres e tu não tá aqui para falar os meus podres. Foca no que é importante, o que é Ao mesmo importante. tempo, os outros candidatos começaram a fazer a provocação agora, né? Exato. É porque daí caiu, né? Aí virou... Aí Lima começou a fazer essa provocação. Viralizou, né, Viralizou. Viralizou. Até o Viralizou. Nunes, que não abria a boca para falar um oi, já tá chamando o Boulos lá de... Porque viralizou. O Exatamente. pessoal quer aparecer. Efeito Marçal? Efeito Marçal, exatamente, efeito Marçal. E é isso que o Marçal quer, tá? O Marçal ali, ele entrou na política, ele não precisa de dinheiro da política, ele tem muito dinheiro, ele pode investir tranquilamente, tá? Só que ele quer isso, ele também é uma pessoa que quer... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ah, Agora eu vou te deixar um pouquinho sem linha. barbaridade. Que não é a primeira pessoa que fala sobre isso, que o Marçal não precisa do dinheiro da política. Uhum. Então os candidatos que vão ali, eles precisam do dinheiro da política? Não. Eu, graças a Deus, candidatos eu que falo vão- por mim, eu não preciso. Exato. Eu estou falando que é a Alice. Estou falando da opinião da Alice. Os candidatos que vão se candidatarem a prefeito, Uhum. né, ou vereadores, ou deputado estadual, federal, sim, presidente da República, senador, eles precisam do dinheiro da política? Então quer dizer que uma pessoa que tem dinheiro, né, que tem um poder aquisitivo é bem sucedido, ele não pode estar na política porque ele já tem dinheiro? Essa visão, Pode. eu não estou falando que é a visão da Alice, Aham. veja bem. Não, eu entendi, eu tô entendendo. Essa visão geral, de um Uhum. todo, que a gente escuta isso no popular, que ele não tem necessidade de estar ali, a gente não está levando essa visão de que é uma prerrogativa de interesse? Uhum. Das pessoas se candidatarem somente por interesse? Ou as pessoas se candidatam realmente por buscar o melhor da sua representatividade? Certo? No caso, como você quer se candidatar para trazer um benefício à comunidade. Uhum. Eu não estou defendendo para Marçal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, né, um ponto de vista. Uhum. Ele, como multimilionário, ou milionário, que seja, Sim. ele não pode estar dentro de uma prefeitura porque ele tem dinheiro? Ele não pode trazer o conhecimento dele empresarial, o conhecimento dele de inteligência emocional, de PNL, para a comunidade? Isso não é benéfico? Pode. Isso é muito benéfico. Isso é muito benéfico. Porque a gente consegue, junto do Marçal,
né? A gente cai naquela questão o quê? Do CLT e do empreendedorismo, Sim. né? Quando se tem um líder ali, eu quis dizer, né, que ele tem dinheiro no sentido de, por exemplo, assim, pô, ele não precisaria estar passando por tudo aquilo ali, entendeu? E ele está passando por tudo aquilo ali por uma escolha dele, Sim. né? E muito para quebrar a velha política. Ótimo. A candidatura do Marçal, ela é isso, ela é quebrar a velha política. É o que eu, né, não sei se ficou claro aqui, mas eu bati várias vezes nisso, que é o quê? Cortar cargos, entendeu? Pô, o Marçal, ele é um cara com uma administração incrível, porque ele teve várias empresas e empresas de sucesso. Então ele vai chegar na prefeitura, se chegar, né, ele vai conseguir olhar e tirar esses custos desnecessários. Eu acredito, né? Mas também tenho medo. Tenho medo que ele governe só para si próprio, né? Porque aí tu concorda comigo que ele tem muito dinheiro, ele pode querer investir numa rede de hotéis, ele pode querer abrir uma pousada, ele pode querer abrir o que ele quiser. Ele lá dentro, ele vai facilitar a parte rigorosa ali que pega no pé dele. Eu acho. Anterior ao Marçal, teve-se o Dória, né? O Dória, ele também é um empresário muito bem sucedido. Você acredita que ele fez um bom trabalho em São Paulo? Não. Não fez? Não. Não, eu não acompanhei, tá? Eu não acompanhei a gestão do Dória lá em São Paulo, mas acredito que não fez. Eu tive em São Paulo. São Paulo é virada em pessoas em situação de rua. Dá medo de andar em São Paulo. Dá medo, né? Hoje a gente é privilegiado, né? Mas isso não é prerrogativa do governo Covas, que é herança do governo Dória, que agora quer ser herança do governo Nunes? Olha, todas essas heranças aí, então, tá bem ruim, né? Estão bem ruim. Porque veio de herança em herança e ninguém melhorou nada. Nada, né? Né? Ninguém melhorou nada. Então tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mudar. A gente optou por mudar quando a gente votou, o pessoal votou no Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele veio nessa pegada da mudança. O Brasil precisa disso, precisa da mudança. Assim, gente, desculpa, mas o governo Lula, pra mim, não tá sendo bom. Não? Não. Para mim não está sendo bom, tá? No meu mercado, que é o ramo imobiliário, por exemplo, mudou muito. Quando na época do Bolsonaro eu estava vendendo, eu estava alugando muito mais fácil. Agora na época do Lula eu já não estou vendendo nem alugando com a frequência que eu estava antes. Eu vejo que o pessoal também está um pouco receoso, um pouco com medo do que pode acontecer, né? E acredito que a gente deva mudar. Eu estou aqui porque eu quero mudança. Porque eu acho que eu posso sim chegar lá na Câmara e fazer diferente. Fazer diferente para o cidadão de Florianópolis. Entendeu? Fazer diferente porque eu sou nova. E quando tu vem com a pegada do Lula ou do Dória ou desses caras que já estão mais tempo na política, fica a mesma coisa sempre. Porque daí entra naquela coisa política, naquela relação política. Sabe, o Marçal, ele falou tudo aquilo pro Datena e fala para todos os outros, porque ele não tem relação política com ninguém. Exato. É ele por ele mesmo, ele bate no peito, sou eu e pronto. Não tem, o meu partido, não. É ele por ele mesmo. Por isso que eu falei da questão até do dinheiro. Ele tem dinheiro, então ele pode fazer isso, entendeu? Ele pode dizer, gente, dane-se, eu vou bancar minha candidatura, acabou, entendeu? Mas daí outro dia, agora só para terminar a questão do Marçal, eu tava vendo uma live dele que ele abriu, o Marçal pede doação para a campanha dele. Lá embaixo fica ali, doe para a campanha do Marçal. Eu também poderia ter aberto uma vaquinha para minha campanha, mas sinceramente eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de abrir uma vaquinha e pedir dinheiro para a população ajudar na minha campanha. Eu tenho vergonha, entendeu? De uma certa forma, a população ajuda na campanha de todos os políticos, né? Porque o fundo eleitoral, ele vem do dinheiro da população. Então. Muito bem, Alice. Alice, realmente nosso tempo estourou. Foi um prazerzão tê-la aqui. O prazer foi meu, Carlos. Eu vou deixar aqui para você um espaço, como Tá. faço com todos os candidatos, para você utilizar ali e fazer a sua campanha. Perfeito. Manda ver. Pessoal, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Quero pedir o voto de vocês, de coração, dizer que eu sou nova, que eu sou mulher. Eu quero sim mudar Florianópolis, quero buscar ser mais transparente e dizer que se vocês me derem a oportunidade de entrar na Câmara, eu vou sim fazer diferente e vou dar muito orgulho para todos vocês, cidadãos de Florianópolis. Tá? Então vote Alice, vote 12333, manezinha raiz, mulher e guerreira. Vamos firme. É isso aí.
Como sempre, que já está sendo de praxe, né? Eu deixo aquele recadinho para vocês que estão nos assistindo. Vote com consciência, analise o seu candidato, né? Ouça essa entrevista, né? Olhe 1, 2, 3 vezes, veja o que você tirou de interessante no que a Alice possa trazer para vocês e os outros candidatos. Não troque o seu voto, não venda o seu voto. É a única arma que você tem para depois cobrar do seu candidato o que você vem reivindicando, o que é seu por direito, porque o dinheiro que sai do seu bolso é o dinheiro que vai para os impostos. Ok? Alice, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, Carlos. Tá? Muito obrigada mesmo. Sensacional, bom maravilhoso. mesmo, tá? Parabéns pela tua campanha, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela obrigado. essa jovem política. Muito Tá? obrigado. Eu espero disso que você tenha um sucesso, desejo a você um grande sucesso na sua carreira política. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista fantástica aqui com a Alice, tá? Acionar o sininho para receber notificações e curtir essa página, essa entrevista e esse canal. Tá ok, pessoal? Papo Salão fica por aqui e um beijo grande para todos.